É isso aí, galera. Estamos aqui para resolver a atividade da semana 1, a primeira atividade de álgebra 2, que por sinal não estava muito difícil, mas infelizmente a gente não teve um apoio muito bom, muito convincente dos tutores. Então, vamos lá, vamos começar a estudar aqui. Tudo indica que a disciplina não vai ser fácil. E vou deixar aí para vocês as minhas resoluções, tá? As formas como eu entendi o conteúdo e como eu resolvi as questões. Vamos nessa. Bom, pessoal, como prometido, né, estou aqui para resolver as questões da primeira atividade semanal, da semana 1. E resolvi dividir em blocos de questões, porque eu acho que as questões têm proximidade. A primeira está bem próxima da quarta, só número de resolução, assim como a segunda bem próxima da terceira. Ignorem qualquer tipo de barulho, meu filho está brincando aqui, eu estou de babá hoje, ele está aqui bem pertinho de mim, então às vezes vocês vão escutar ele brincando. Como o conteúdo ele é um pouquinho complexo e a gente não está tendo muito auxílio dos tutores, inclusive uma notícia boa é que o Teófilo vai dar uma verificada na possibilidade de dar aula a gente, pelo menos uma vez por semana, ou vai ver se toma outras medidas a respeito dos tutores. Eu acredito que isso vai ajudar a gente bastante. Sim, e falando nisso, da dificuldade que a gente tem, eu não estou dominando o conteúdo 100%, mas da forma que eu interpretei e que eu acredito que posso passar para vocês de uma maneira legal, é o que eu vou mostrar aqui, como resolver as questões e que eu entendi, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o mais importante, deixando as questões de lado, falando sobre uma coisa que a gente precisa entender para poder avançar um pouco no conteúdo, é o seguinte, ó. A gente já ouviu uma noção muito comum, que é a noção de conjuntos. Matemática elementar, 1, 2, a gente viu bastante as noções de conjuntos. Agora a gente está trabalhando com os grupos, e os grupos nada mais são do que um conjunto que obedece a determinada regra, tá? Então é o seguinte, conjunto eu poderia estabelecer aqui, ó, que eu tenho um conjunto A formado dos números de 0 a 3, só um exemplo, tá? O que é que acontece? Tem duas características que são próprias, inclusive tem um vídeo recomendado que o Teófilo deixou, que ela tem que acontecer para que isso seja considerado um grupo. Tem duas que são próprias, que são as duas primeiras. E essas duas primeiras são, a primeira de todas é, isso aqui não pode ser um conjunto vazio, não pode ser um conjunto vazio, tem que ter elementos. E a segunda é, tem que obedecer à regra do fechamento, tá? O que é a regra do fechamento? Se eu estabelecer uma relação entre dois desses elementos, por exemplo, se a operação que fosse dada nesse grupo fosse aditiva, né? Fosse perguntar se esse é um grupo aditivo abeliano. A gente vai ver isso mais na frente. Será que isso aqui pode ser chamado de grupo? Antes de olhar as outras três características principais que a gente vai trabalhar com elas, já não obedece o fechamento. Porque se eu somar esses dois elementos, ó, se eu estou querendo um grupo aditivo, se eu somar esses dois elementos, eu vou ter 3 mais 2, que é igual a 5, e 5 não faz parte desse conjunto, então não pode ser chamado de grupo, tá? Isso é uma coisa básica. Se fosse multiplicativo, também não seria grupo, porque, por exemplo, 3 vezes 2 já é igual a 5, não, 3 vezes 2 é igual a 6, e também não estaria dentro desse conjunto, então não é um grupo. Essas são as duas básicas, as duas primeiras que tem que obedecer. Porém, além dessas duas características, que são as mais básicas, existem três propriedades, difícil de apagar aqui, existem três propriedades que a gente tem que seguir, que são as propriedades que a gente vai calcular, que a gente vai buscar de forma algébrica, calculando, a gente vai buscar se os grupos, se os conjuntos obedecem essas propriedades e podem ser chamados de grupo. A primeira delas é a associativa, tá? Eu vou enumerar de 1 a 3, porque a propriedade do conjunto vazio, não ser vazio, e do fechamento são as mais básicas. E essas três são as mais famosas. Eduardo, por favor, filho, baixinho. Associativa é a primeira. Associativa. A segunda é buscar pelo elemento neutro. E a terceira é buscar pelo elemento inverso, tá? A gente vai buscar, em ambas as questões a gente vai buscar por eles. O que é a associativa? A associativa eu vou utilizar uma seguinte relação. Ó. Digamos que eu preciso provar, para saber se isso aqui é um conjunto que tem uma característica associativa, eu preciso provar que se eu pegar determinados elementos e fazer as operações que eu quero dessa maneira aqui, ó, né,
operar primeiro y com z, que são elementos de A, operar y com z e depois operar com x, vai ser a mesma coisa que eu operar x com y e depois operar com z. Aí você pode perguntar, Douglas, o que é essa operação? O que é essa operação? Essa operação nada mais é do que a operação que é pedida na questão. Nesse caso, essa operação é pegar dois números e operar dessa maneira. X mais y dividido por 2. Essa é a operação. A operação daqui é operar dois números dessa maneira. O primeiro número somado com o segundo, menos 1. Independente de qual elemento do grupo você pegue, você vai fazer essa operação. Quando a gente vai provar se esse grupo é abeliano, que a gente vai falar mais tarde, pode ter duas maneiras. Ele pode ser multiplicativo ou aditivo, abeliano. Quando fala de aditivo, já subentende-se que a operação necessária vai ser a operação de adição entre dois elementos do grupo. E se for multiplicativo, a multiplicação entre dois elementos desse mesmo grupo. Tá? Então essa operação aqui, ela passa a ser o quê? Se for aditivo, adição. Se for multiplicativo, multiplicação. Do elemento neutro é o seguinte, tem que haver um elemento que quando eu operar, né, qualquer elemento x com ele, dê igual a o próprio x. Por que ele é chamado de elemento neutro? Porque eu vou operar um elemento aqui dentro, sei lá, peguei o 1. Vou operar com um determinado número e vai me resultar o próprio 1. Então ele é um elemento neutro. A gente para pensar na soma. Quem é um elemento neutro? 0. Se eu somar qualquer número com 0, continua sendo o próprio número. Na multiplicação, quem é o elemento neutro? O 1. Se eu multiplicar qualquer número por 1, vai continuar sendo o próprio número. Então, aqui eu poderia parar para pensar quem é o número, por exemplo, qual é o número que eu posso colocar aqui no lugar de y que vai me retornar o próprio x. Eu estou buscando pelo elemento neutro. Tá? Eu estou operando x com um número que, depois que eu operar desse jeito aqui, vai me retornar o próprio x. Certo? E por fim, o elemento inverso, que é eu pegar o x e multiplicar por um determinado... Operar, multiplicar não. Operar com um determinado y e o resultado seja 1. Por quê? Ao fazer essa operação aqui, ao fazer a operação que a questão me pede, se eu tiver 1, quer dizer que esse y ele é o inverso de x. Dando um exemplo básico, ó, se fosse uma operação multiplicativa e eu tivesse que x é 3, com quem eu precisaria multiplicar para ter 1? Eu precisaria multiplicar por 1/3, exatamente, porque 3 vezes 1, 3, dividido por 3, 1. E aí eu já acharia quem? Acharia o meu elemento inverso, que nesse caso seria 1/3, certo? Se o x fosse 3. Então, se a gente conseguir identificar que um determinado conjunto, ele tem a característica, a propriedade associativa, tem um elemento neutro e tem um elemento inverso para todos os números, isso é muito importante. Tem que haver, você tem que conseguir provar que essas três propriedades elas servem para todos, não para um apenas, para todos os números. Se viu para todos, então a gente pode chamar de grupo. E aí, depois disso, a gente pode ter mais uma característica, que é a comutativa, que eu já vou colocar ela aqui, ó. A comutativa, que basicamente serve para a gente definir se um grupo ele é ou não abeliano. Que é o quê? Estabelecer comutativa. X operado com y é igual ao y operado com x. É aqui, tudo que vai e volta. Certo? Se ele for dessa maneira e voltando ele for igual, ela é comutativa, a gente pode chamar de um grupo abeliano. Aí você tem que prestar atenção na questão. Eduardo, você tem que prestar atenção na questão se ela está pedindo se ele é aditivo abeliano ou se ele é multiplicativo abeliano. Mas aí a gente vai resolvendo, beleza? Vamos lá resolver a primeira questão, depois a gente vai para a segunda. Eu acho que a primeira eu não preciso nem resolver, tem um cara no YouTube, eu vou deixar no link um cara que resolve essa primeira questão aqui, que é bem simples. A forma associativa, elemento neutro, elemento inverso e a comutativa. Eu acho que não pede isso tudo não. Na primeira ele só pede comutativa, associativa e se possui elemento neutro. Tem um vídeo no YouTube que o cara mostra como fazer passo a passo. Então acho que eu vou pular direto para a quarta questão, né? Melhor, para a gente não perder tempo. Vamos lá para a quarta questão. Deixa eu apagar isso aqui. Vindo para a quarta questão, é interessante destacar que a gente pede que essa operação ela obedeça essa regra, tá? E que faz parte do conjunto dos números reais. Eu não sei se tem alguma... não, fala o seguinte. Mostre que o conjunto dos números reais dotado dessa operação aqui
ele é um grupo comutativo. Primeiro a gente tem que provar se é grupo e depois a gente tem que provar se ele é comutativo. Pois vamos lá. Primeiro, para provar que é grupo, a gente tem que provar que é associativo. Para ser associativo, a gente precisa provar que x operado com y operado com z tem que ser igual a x operado com y e depois operado com z, certo? A gente tem que fazer essa operação aqui, primeiro com esses dois elementos, depois faz com esse, e tem que dar igual a operando esses dois elementos, depois com esse. Vamos fazer essa operação primeiro com esses dois elementos. Então eu vou repetir x aqui, ó, x operado com, entre parênteses. Qual é a operação? Quando eu faço a operação fica como? Fica o primeiro mais o segundo menos 1. Então, ó, primeiro que é y, mais o segundo que é z, menos 1. Tudo isso igual. E eu vou desenvolver desse lado aqui também. A gente vai desenvolver juntos. Entre parênteses, né? X operado com y, ó, como é fácil. Já tem aqui, ó. Não vou precisar nem raciocinar muito. Só repetir. Operado com z. Aí agora muita gente se perde, porque já realizou a operação uma vez, e aí fica em dúvida do que vai fazer de novo. Mas é bem simples. Você só precisa realizar essa operação novamente. Primeiro elemento, segundo elemento. Percebe que é o primeiro operado com o segundo? Então o que você vai fazer é, pega o primeiro operado com o segundo. O que é que faz? Manda colocar o primeiro, colocar um sinal de mais e o segundo menos 1. Então vai ser tudo isso aqui, ó. Y mais z menos 1. Vou deixar até entre parênteses, né? E menos 1. Tá? Só fiz colocar o menos 1. É o segundo termo, menos 1. Já aqui eu tenho, vou deixar entre parênteses, x mais y menos 1. Operado com z, esse é o primeiro elemento. Primeiro a gente deixa. Operado com z quer dizer o quê? Mais o segundo elemento, né? Ó, segundo elemento, então mais z menos 1, tá? Primeiro elemento, o que é que a gente faz? Repete, mais o segundo elemento, nesse caso, menos 1. Então, o primeiro elemento a gente repetiu, mais o segundo, menos 1. E agora, desenvolvendo isso aqui, só para colocar a resposta, eu consigo provar que é associativo, porque eu tenho x mais y mais z menos 1 e menos 1 aqui fora, menos 2. Aqui eu fico com x mais y mais z menos 1 e menos 1. Menos 2, logo consegui provar que é associativo. Ó. Ok para a primeira característica, beleza? Vamos para a segunda característica agora. Segunda característica me pede que tenha um elemento neutro. Vamos parar para pensar. Se tem que haver um elemento neutro, quer dizer que tem que haver um determinado x, que quando eu opere com esse elemento neutro, que eu vou chamar de E, tem que dar quem? O próprio x, não pode modificar, certo? Não pode modificar. Então vamos parar para pensar. Como é que a gente vai fazer? Vou só distribuir isso aqui, tá? Só vou distribuir. É o primeiro operado com o segundo que tem que dar igual a x. A operação é essa aqui. Então, ó, primeiro x operado. Quem é a operação? Somar com o segundo menos 1. Então, somar com E menos 1 igual a x. E vê como ficou fácil. Eu tenho x e x aqui, ó, como vai ficar? Eu vou permanecer com E menos 1. Esse x está subtraindo desse x aqui, ó, x menos x, então eu vou ficar com, opa, x está positivo, x está aqui, passa negativo, né? É isso mesmo. X está positivo, passa negativo. O elemento é igual a 1. O elemento neutro é igual a 1. E agora a gente vai achar o quê? O inverso, não é isso? Para achar o inverso, a gente só precisa descobrir qual é o número. Aí fica aqui, ó, a questão. X operado com y, que é igual a 1. Qual é o número quando eu operar com x, seja de qualquer valor, vai dar igual a 1? O que é que a gente faz? Realiza a operação e depois isola o meu valor de y para saber quem é o inverso. Como é que a gente vai realizar essa operação? A gente já sabe como é que faz, ó. X mais x é o primeiro elemento, mais o segundo elemento, que é y menos 1, igual a 1, certo? Vamos trazer para cá e vamos ver como é que fica. X mais y igual a esse menos 1 passa para lá somando, fica 1 mais 1, certo? E aí eu deixo y sozinho aqui, 1 mais 1, 2, e esse x passa menos x. Esse aqui é o elemento inverso. Vou dar um ok aqui para o elemento neutro, ó. Ok para elemento neutro, ok para elemento inverso. E por fim ele pede para provar se é comutativa, pede para provar se é um grupo comutativo. Então, se pede para provar que é um grupo comutativo, eu tenho que provar
que a operação de ida é a mesma que a de volta, e essa eu acho que talvez seja até a mais fácil, né? Porque, vê, a operação de ida tem que ser igual à operação de volta. E aí o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aí, ó, x operado com y significa o primeiro mais o segundo menos 1 tem que ser igual a quem? Ao primeiro menos, nesse caso, y menos x mais x menos 1. E vê como é simples. A operação do primeiro pelo segundo, x mais y menos 1, tem que ser igual à operação do segundo pelo primeiro, y mais x menos 1. Só reorganizando a gente consegue afirmar que x mais y menos 1 é igual a x mais y menos 1. Então, a gente dando ok para essas duas características, né? Para essas quatro características, perdão, a gente pode provar que sim, essa operação justifica que é um grupo comutativo e justifica, na verdade, que é um grupo, né? Porque é associativo, ele tem elemento neutro e ele tem elemento inverso, e é um grupo comutativo porque ele obedece à lei da comutatividade, certo? Vamos para as outras duas questões. Vou apagar aqui agora, a gente já volta. E aqui estamos para resolver a questão 2, a questão 3. A questão 2 é mais simples, com um pedacinho aqui de quadro a gente já resolve. A questão 3 ela precisa que a gente justifique todas as características, já que a 2 ela pede para a gente provar que esse não é grupo, eu acredito. Deixa eu dar uma olhada. Pede para a gente provar, ou é para provar, ó, demonstre, não é grupo isso. Essa pede para provar que não é grupo e essa pede para provar que é grupo. Como a gente já viu, duas características são primordiais para que esse conjunto possa ser um grupo, que é não ser vazio. A gente vê aqui que ele pede x pertencente aos inteiros, tal que x seja ímpar. Então, não, com certeza não é um conjunto vazio, e que obedeça à propriedade do fechamento. Como a gente quer a multiplicação, e a gente já viu em disciplinas anteriores, que se eu pegar um número ímpar e multiplicar por um ímpar, o elemento vai ser um ímpar. Então a operação que a gente faz sempre vai gerar um elemento, independente de qual x você pegue desse grupo aqui, tá? A gente sabe desse conjunto, perdão, grupo não, a gente tem que justificar que não é grupo, isso não é um grupo. Esse conjunto aqui que a gente está lendo dos números ímpares, dos números inteiros ímpares, a gente sabe que é um conjunto que, se eu pegar qualquer elemento, multiplicar um por outro, o elemento x pelo y, que faça parte desse conjunto, a gente também vai ter um elemento ímpar, que também faz parte desse conjunto. Então, operando dois elementos, tendo um terceiro elemento que faça parte, obedece à regra do fechamento. Então, ele obedece conjunto não vazio e obedece à regra do fechamento. Quer dizer que ele tem tudo para ser um grupo, só que ainda tem mais três características, três propriedades que a gente tem que procurar. Quais são elas? Associatividade. Será que a gente consegue provar pela associatividade? Consegue, pô. É fácil. A associatividade a gente tem que multiplicar, né, os três, primeiro dois, depois por outro, mas só que a multiplicação ela não muda. A ordem dos fatores não altera o resultado da multiplicação. Então eu posso passar. A associatividade aqui bate. Elemento neutro. Será que há um elemento neutro? Há. O elemento neutro da multiplicação é o próprio 1, e 1 é ímpar. Então também está aqui, entendeu? Então ele só vem ser justificado que não é um grupo na última propriedade, que é do elemento inverso. E a gente pode justificar isso com qualquer número, já que se a gente prova que não é, a gente não precisa descrever operacionalmente que para todos os números ímpares não existe elemento inverso. Se a gente provar que para um não vale, então já não é grupo. Porque para ser grupo tem que obedecer para todos os elementos. Se para um não vale, então não é grupo. Por isso que quando a gente se trata dos números reais, para qualquer operação, os números reais, o conjunto dos números reais não é grupo, a não ser que você tire o zero. Por quê? O zero não tem elemento inverso. Quem é o inverso de zero? Zero é o zero mesmo, entendeu? Não tem inverso. Então, quando a gente tira o zero, aí sim, o conjunto dos números reais, ele pode ser chamado de grupo, tanto aditivo quanto multiplicativo, né? Porque existem todas as características. Mas, enfim, vamos voltar para cá e vamos justificar, porque não é só colocar, ó. Se eu pegar como exemplo, ele não obedece à terceira propriedade que a gente estudou, né? A associatividade obedece, elemento neutro obedece, só não obedece o elemento inverso. Vou colocar aqui, ó, inverso, pois ao pegar qualquer exemplo de um número ímpar, pode ser o número 5, por exemplo. Qual é o inverso de 5? O inverso de 5 a gente sabe que seria 1 sobre 5, e 1 sobre 5 não está aqui, porque a gente está falando dos números inteiros ímpares, tá?
Então, ao calcular isso aí, a gente teria o seguinte: se a gente quisesse justificar por escrito, a gente teria que x vezes y tem que ser igual a 1. Mas aí, ó, x vezes não, operado. Tá vendo que confunde a gente essa questão desse asterisco? X operado com y. Como a gente está justificando que a operação aqui é multiplicação, aí sim a gente reescreve. X vezes y tem que ser igual a 1. O que me diz que x, que eu vou encontrar, na verdade, o elemento inverso, né, que eu vou encontrar, o y tem que ser igual a 1 sobre x, né, tá ficando quase dividindo. E isso aqui me diz o seguinte: todo elemento que eu escolher, o inverso dele vai ser 1 sobre ele. Se eu escolher 5, o inverso é 1 sobre 5, e assim vai. E aqui não faz parte dos números inteiros, certo? Agora, para cá, aqui sim o buraco é mais embaixo, porque aqui a gente tem que provar que é grupo. E aí, para provar que é grupo, você pode justificar utilizando números, o que eu não aconselho, porque você vai escolher um número. Mas o que é que prova que para todos os elementos, ó, aqui a gente fala que B é o conjunto dos números inteiros, ou qualquer elemento que pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que x é par, ou seja, todos os pares. Todos os pares munidos da operação de adição, a gente consegue provar que isso aqui é um grupo. Bom, é um conjunto vazio? Não, não é um conjunto vazio. Se não é um conjunto vazio, a primeira regra fundamental já foi. Ele segue a regra do fechamento, ou seja, se eu pegar dois elementos e somar os dois, vai continuar sendo um número par? Vai continuar fazendo parte desse conjunto? Segue a regra do fechamento. Então as duas propriedades fundamentais, as fundamentais já foram já. Ele não é vazio e ele segue a regra do fechamento. Se eu pegar dois pares e somar, porque a operação é de soma, faz parte do conjunto. Ok? Agora o que a gente precisa provar são as três características, as três propriedades que a gente está estudando, né? Que são provar que é associativo, que tem elemento neutro e que tem elemento inverso. Aqui, como eu vi, só pede isso, não pede comutativo, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar pela associativa. Na associativa, a gente precisa que, ao pegar qualquer x, né, operado com y operado com z, entre parênteses, tem que ser igual a x operado com y, isso aqui entre parênteses primeiro, operado com z. Com qualquer número seria fácil, mas vamos justificar dizendo que esses números são pares. O que é ser um número par? Eu posso justificar aqui dizendo que x é igual a um 2a, y é igual a um 2b e z é igual a um 2c. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu pegar qualquer número e multiplicar por 2, eu vou ter um número par. Se esse A for 10, 20, 18, 7, qualquer coisa, qualquer número, desde que seja um número inteiro, e a gente está tratando de número inteiro, se eu pegar e multiplicar, eu vou ter um número inteiro, tá? E par, multiplicando por 2, vai ser par. Então aqui eu justifico que esse de certeza, ele é um número par, esse é um número par, esse é um número par, tá? Se todos são pares, agora sim eu vou provar que, por associatividade, isso aqui pode ser um grupo. Então vamos lá, x, 2a, operado, qual é a operação? Vamos colocar logo a soma, né? y e z, y, 2b, mais z, 2c. Pronto. Do lado de cá, entre parênteses, qual a operação? A operação é 2a mais 2b mais 2c, tá? Coisa simples, dá para perceber, todo mundo percebe aqui que a operação não vai mudar nada, então dos dois lados vai ficar 2a mais b mais c, que é igual a 2a mais b mais c. Todo mundo percebe isso, a associatividade a gente fechou. Vamos agora para o elemento neutro. Elemento neutro. Por regra, a gente sabe que o elemento neutro é x operado com o elemento neutro, tem que ser o próprio x. Qual é a operação? A operação é a operação da soma. Então eu consigo, utilizando x ainda como 2a, eu consigo justificar que x operado com qualquer, com um elemento neutro que eu estou procurando, vai ser igual ao 2x. E quando a gente está falando de um grupo, nesse caso aqui a justificativa que a gente está tentando usar é que é um grupo aditivo, né? A gente está utilizando a soma. Então, esse sinal aqui é de soma. Mas a gente lá atrás, a gente já falou sobre isso no começo do vídeo, que
Quando eu falo de grupo aditivo, o elemento neutro é o zero, porque não importa com quem eu vou somar. Somar zero vai ser o mesmo número. Eu poderia já matar por aqui, mas só descrevendo, se eu utilizar x como 2a, ó, 2a operado, que a operação é soma, com o elemento neutro, igual a x é quem? 2a. E fica fácil, elemento neutro igual a 2a menos 2a, elemento neutro igual a zero. Certo? E para finalizar, a gente tem que a terceira propriedade é o inverso. E como eu estou falando de aditivo, o inverso, como é que eu vou provar? A gente pode colocar aqui que x operado com y tem que ser igual ao elemento neutro. Certo? Eu acho que ali naquela outra, ó, aqui nessa outra eu já coloquei diretamente que é 1, tá? X operado com y é igual a 1, perdoe-me. Aqui é igual a 1 porque, como eu estou falando de um grupo multiplicativo, no multiplicativo o elemento neutro é 1, tá? Então aqui é igual ao elemento neutro, assim como aqui é igual ao elemento neutro. Nesse caso, x operado com y, ele é igual ao elemento neutro, e o elemento neutro a gente sabe aqui que é 0, certo? Então eu tenho que um x somado a um y, e aí é fácil, né? Você pode justificar que o x somado a y, a operação é de soma, então x somado a y é igual a 0. E esse x operado significa o quê? Sinal de mais, né? Um grupo aditivo. Então x mais y tem que ser igual a 0. O que é que acontece? Oi, filho. Biscoito? Daqui a pouco eu dou, vai lá, vai. Eu tenho que x mais y é igual a 0, então o y, trazendo para cá, o y, ele tem que ser igual ao menos x. E se o menos x por regra já é par, o y também vai ser par. Tá? Por regra, o menos x é 2a, é bom colocar aqui também, ó, y é igual a menos 2a. E se tem 2 multiplicando qualquer elemento, esse y aqui também vai ser par. Então todos os itens eles seguem à risca as propriedades, né? É interessante destacar que esses dois elementos aqui são pares, então faz parte do grupo. Esse elemento aqui é par, faz parte do grupo. E esse elemento aqui também é par, faz parte do grupo, justifica que é um grupo, justifica que é um grupo aditivo. Beleza? Valeu e até a próxima.